Bom, vem pra cá, Yuri Pita, vai contar pra gente um pouquinho como é que foi, daqui a pouco a gente traz, veio todo mundo. Eu queria fazer uma piada aqui, né, Geraldo Alckmin cortou o cabelinho, né, que da última vez que ele apareceu com o Lula, ele tava com o cabelinho aqui do lado onde ele tem o cabelinho mais alto, aí fizeram um monte de piada, né, com o cabelinho dele. Hoje ele tava com o cabelinho na régua, bem cortadinho. Yuri, conta pra gente como é que tava o clima lá, né, você sentiu que tá tudo love is in the air, real, oficial? Se é pra gente manter essa analogia do casamento, hoje foi uma espécie de proclame-se ali, bastante comemorado. Antes de tudo, boa tarde, Dani, Renata, Leandro, para quem nos acompanha aqui no 360. Depois de uma semana que a gente viu que foi difícil ali para a campanha do ex-presidente Lula, com algumas declarações que repercutiram mal, ontem ele teve que consertar, hoje foi um dia ali mais tranquilo e otimismo dos dois partidos. Tem algumas questões a serem resolvidas, sem dúvida alguma, nos estados. Aqui em São Paulo, depois da pesquisa do Datafolha, Rio de Janeiro, que o Leandro Rezende pode detalhar um pouco mais para a gente, mas até Pernambuco, enfim, tinha muita gente em Pernambuco, o governador Paulo Câmara, prefeito do Recife, João Campos, também participaram, mas havia, assim, um clima de amistoso e esse clima de companheiros. Companheiro Geraldo, companheiro Lula, é assim que se trataram ao longo da reunião. Falando desse cronograma, o que acontece daqui para frente e a confiança do PT que sim, o nome de Geraldo Alckmin vai ser aprovado pelo partido. Vai haver uma reunião do Diretório Nacional na semana que vem, ela estava prevista para o dia 14, quinta-feira, acabou sendo antecipada para quarta porque Lula tem um compromisso, mas mostra que tem otimismo. Se houvesse qualquer dúvida de que pudesse não ser aprovado o nome, não antecipariam um dia, ou seja, está tudo bem encaminhado. Tem dia 30, aquele ato que você trouxe a informação ontem, Dani, que eles estão tratando como um grande movimento a favor do Brasil. Foi um dos termos que a presidente Gleisi Hoffmann disse para a gente ali ao explicar. E aí a ideia é reunir não só os partidos coligados e incumbir Geraldo Alckmin, não só agora já agregado ao PSB e à campanha, para atrair nomes de outros partidos e aí até, quem sabe, alguns ainda integrantes do PSDB para declararem apoio à chapa Lula-Alckmin. A ideia, a gente contou um pouco ontem, é fazer disso uma espécie de espelho da ideia de que essa é uma frente democrática contra Jair Bolsonaro, né? E, inclusive, vai contar com movimentos sociais, não só os sindicatos. Aliás, Lula tem reunião amanhã com sindicalistas, mas a ideia é não contar só com isso, mas também com movimentos da cultura, com movimentos do direito, enfim, com uma série de atores para tentar espelhar essa ideia de sociedade civil junto da força política, da união de antagonistas em nome de uma causa maior. Isso foi um pouco a tônica de hoje, mas será a tônica do dia 30, Renata. É fundamental que o PT comece a dar cara, de fato, a essa pré-campanha. Lula já está aí há alguns meses, né, num roteiro light, mas agora a corrida eleitoral começa a entrar num percurso de fato, né? Temos aí 6 meses para a eleição. A chapa agora, então, se consolida, um casamento anunciado que está engrenando aos poucos, né? Agora a gente segue finalmente num roteiro para que se oficialize isso e é a senha para que o PT consiga colocar a campanha na rua. Vocês falavam das arestas, inclusive estaduais, questões partidárias que ainda têm que ser azeitadas. Jogo aqui a nossa atenção brevemente para como a consolidação dessa chapa e da campanha na rua vai promover, e quando ela irá promover, ajustes também no próprio discurso de Lula. E por que eu digo isso? A chegada de Geraldo Alckmin para essa chapa, a mudança dele de partido, ela atende a essa sinalização que Dani trouxe agora e é valiosa para o que o PT entende que quer colocar nessa eleição, ou seja, 2 adversários que, diante, né, de um incentivo maior, entendem que é preciso derrotar o atual presidente, se unem e deixam o passado de adversidades e de críticas de lado. Existe ainda uma outra expectativa que foi criada com a chegada de Geraldo Alckmin, quanto à entrada dele na campanha e hoje, tanto o lado do
do PSB quanto o presidente Lula deu indicações de que quer a participação de Geraldo Alckmin na construção desse programa, portanto, quanto ele vai fazer com que haja sinalizações mais amigáveis a alguns setores da sociedade que se assustam com a perspectiva da volta do PT ao poder, perdão. E aí eu digo aqui notadamente acenos na economia. Isso ainda não foi feito. Basta a gente pegar, por exemplo, as últimas declarações de Lula, que segue na toada do PT, contra o teto de gastos, contra determinadas medidas na área econômica, a favor de uma agenda de grande incentivo do governo, grande investimento estatal para reativar a economia. Uma coisa que é bastante claro, tá até por escrito mesmo, gente, de papel passado, nesse documento que foi entregue aí durante a indicação formal de Alckmin como vice de Lula, né? Essa questão que a Renata fala, né? O que estará em questão nas eleições de 2022, diz o PSB, é o confronto decisivo entre democracia e autoritarismo. É essa roupagem que eles estão dando para essa chapa, né? Diz assim, a gente não tem dúvida de que Lula reúne as melhores condições para articular forças políticas amplas, capazes de dar à resistência democrática a envergadura que permitirá enfrentar e vencer o bolsonarismo. O PSB propõe, para compor essa chapa, o nome de Geraldo Alckmin. E aí, ainda neste documento, né, o PSB diz que deseja contribuir na tarefa programática inerente à formação de uma frente ampla, produtiva e efetiva. Yuri, qual é a ideia do PSB para essa participação de programa? Pois é, a gente trouxe um pouquinho, pincelou um pouquinho na terça-feira e hoje o presidente do PSB, Carlos Siqueira, confirmou para a gente, assim como outros integrantes do PSB. O partido está passando nos últimos 2 anos por uma reformulação grande que vai culminar no Congresso do partido no fim desse mês e das temáticas principais é sustentabilidade, o que o PSB está chamando de Amazônia 4.0. Travar um desenvolvimento sustentável da Amazônia que permita ali, inclusive, resolver questões sociais bastante fortes ali na região norte do país, tem muita pobreza nos povos ribeirinhos, etc. E isso é um dos nortes que o PSB quer incluir. Tem um ponto de convergência falando da agenda econômica que ainda, claro, precisa ver o que Geraldo Alckmin vai conseguir trazer do seu programa de 2018, ainda pelo PSDB, um programa mais ortodoxo na economia, que foi coordenado por Pércio Arida, para este programa de 2022. Mas, por exemplo, o PSB converge com o PT em relação a revisar a reforma trabalhista. Não necessariamente voltar à CLT antiga, mas sim conseguir incluir motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, que são uma característica da economia do século XXI. Agora, só para encerrar rapidamente, a grande questão é como fazer isso. E a gente percebe que, embora os partidos tenham se reaproximado, isso é uma questão que foi muito trabalhada também hoje. Faz 2 eleições presidenciais que PT e PSB não estão juntos, desde 2014. A última coligação juntos foi em 2010, ou seja, tem 12 anos aí de distância entre essas eleições. Mas o campo da oposição ao governo Michel Temer e ao governo Bolsonaro reaproximou os partidos e criou alguma convergência programática que vai começar a ser travada agora, assim que os partidos elencarem quem vão ser essas pessoas para colocarem o plano no papel. Eu quero ouvir o Leandro Rezende ainda sobre a questão dos impasses, Leandro, porque o Rio de Janeiro é um deles, né? O deputado Alessandro Molon quer muito ser candidato ao Senado no Rio e o PT tem suas vontades ali também. E esse é um problema que, em tese, foi pacificado quando o Lula esteve aqui no finalzinho do mês de março, mas que agora voltou com força total, porque o deputado federal Alessandro Molon lançou o nome dele como pré-candidato ao Senado. Ele é do PSB, preside o PSB aqui no Rio de Janeiro, como o Yuri me contou aqui no nosso grupo, estava nesse ato de hoje, desse casamento, né, da celebração, enfim, do casamento entre o Lula e Geraldo Alckmin, e foi apresentado como pré-candidato ao Senado. Isso cria uma saia justa, um problema aqui para a aliança entre PT e PSB no Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula já disse diversas vezes de que o candidato que ele quer apoiar no governo do Rio de Janeiro é Marcelo Freixo e que o nome a ser indicado para disputar o Senado nessa chapa deveria vir do PT e o nome é do André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que ele não contava é que Alessandro Molon continuasse com a pretensão dele de ser candidato ao Senado. Pelo que
que eu converso com o PSB aqui no Rio, o Molon, por enquanto, não vai tirar o time de campo e o Freixo, que já está nesse movimento de se lançar candidato a governador há bastante tempo, também não vai tirar. O que divide ainda mais a situação aqui é que o PSB tende mais a apoiar Alessandro Molon, porque está há mais tempo no partido. O Freixo já teve problemas, inclusive, com o Carlos Siqueira, quando criticou ali, quando o Freixo defendeu publicamente que o candidato da chapa PT e PSB em São Paulo fosse Fernando Haddad e não Márcio França. E, Dani, eu conversei com pessoas hoje do PT que estavam nesse ato, né, e que elas me passaram foi o seguinte: a avaliação interna é de que o Lula conseguiu dinamitar todas as resistências a Geraldo Alckmin, a essa chapa com Geraldo Alckmin. Várias alas mais à esquerda do PT foram contra esse casamento, mas que ele já conseguiu resolver esse problema. E um outro ponto é que existe uma expectativa de que o Alckmin atue para pacificar, né, e resolver quem vai ser o candidato de São Paulo, se Fernando Haddad ou Márcio França.